Olá, meu nome é Felipe Fava e eu trabalho no Departamento de Desenvolvimento de Novos Produtos aqui da Starlight. Nessa webdica eu vou falar sobre o Protocolo de Controle de Equipamentos de Iluminação DMX512, ou simplesmente DMX. Essa webdica está dividida em 3 partes. Na primeira webdica vou falar sobre a história do DMX e vou fazer uma pequena introdução a esse protocolo. Na segunda parte, vou falar sobre os aspectos técnicos do DMX512. E na terceira parte, vou mostrar um exemplo prático de aplicação desse protocolo. Ao final dessas 3 webdicas, você possuirá bagagem teórica suficiente para montar um projeto básico de iluminação controlado por DMX. Vamos falar um pouco sobre a história do DMX. No final da década de 50, em estúdios de TV e em teatros, o controle de iluminação era feito através de potenciômetros ou resistores. Resistores são grandes e dissipam muito calor, fazendo que fosse necessário uma sala específica para o controle de iluminação. Para se fazer o controle da iluminação, era necessário mais de um operador e a iluminação era feita ao vivo, não tinha como se gravar a sequência de iluminação. No final da década de 50, metade da década de 60, surgem os primeiros dimmers eletrônicos. Esses dimmers substituíram esses potenciômetros, essas resistências, fazendo com que o controle da iluminação não necessitasse de grande espaço. Além disso, esses dimmers possibilitaram a utilização de mesas de controle de iluminação. Esse modo de controle inicial era feito de forma analógica, ou seja, para cada equipamento a ser controlado, era necessário um par de condutores. Sendo assim, para se controlar 10 equipamentos de iluminação, era necessário 10 pares de condutores. Esse primeiro método de controle, dito método analógico, não permitia que os equipamentos ficassem muito distantes da mesa de controle, pois surgia interferência e também problemas com o cabo. Sendo assim, a indústria da iluminação percebeu que era necessário criar padrões de comunicação entre mesas de controle e equipamentos de forma digital. Surgiram nesse período diversos padrões de comunicação digital. Cada fabricante adotou um tipo de padrão, fazendo com que os clientes tivessem que ficar fiéis a um único fabricante. Ou seja, você comprava um equipamento de um fabricante A e não poderia operar com um fabricante B. Em 1986, a indústria da iluminação se une para criar um protocolo de comunicação único, conhecido como DMX512. Sendo assim, eu poderia comprar um equipamento do fabricante A e operar com um do fabricante B. O padrão DMX, criado em 1986, sofreu algumas modificações com os anos, mas permaneceu praticamente inalterado. O padrão DMX especifica a utilização do conector XLR5 para fazer a interconexão entre os equipamentos. Na prática, os profissionais de iluminação utilizam esse conector, o XLR3. Então, muitos equipamentos atualmente saem de fábrica já utilizando esse conector. Esse conector é o mesmo utilizado em áudio. Com isso, numa instalação de iluminação, deve-se tomar muito cuidado para não conectar equipamentos de iluminação ao sistema de áudio. Em uma rede DMX ou em um universo, podem ser conectados até 32 equipamentos. Isso se o universo for conectado de forma encadeada, ou seja, sem a utilização de repetidores ou splitters. A distância máxima dessa interconexão, tamanho máximo do universo em distância, é de no máximo 1.200 metros. E no último equipamento deve-se utilizar um terminador. Uma rede DMX ou universo DMX sempre possui um controlador da rede, nesse caso, essa mesa de controle, e os equipamentos a serem controlados. Como se faz a conexão entre os equipamentos? Essa mesa que nós vamos usar aqui possui saída de apenas um universo, ou seja, ela possui apenas uma saída DMX. Mesas mais avançadas possuem mais saídas DMX. A saída DMX possui conector XLR fêmea. Nesse caso, conecta-se essa saída DMX à entrada DMX do equipamento a ser controlado. Equipamento, a entrada DMX dos equipamentos é o XLR
macho. Para a conexão de mais equipamentos, conecta-se os equipamentos de forma encadeada. Ou seja, se eu colocasse aqui nesse setup mais um equipamento, o segundo equipamento seria conectado a essa saída. Essa forma de conexão se chama Daisy Chain. A norma DMX512 especifica que o último equipamento do universo deve possuir um terminador de 120 ohms. Nesse caso, como nós temos apenas um equipamento, esse equipamento é o último da rede. Então, na saída dele se conecta um terminador. Essa é a nossa rede básica. Um controlador DMX conectado a um equipamento e terminado com 120 ohms. Um dos conceitos mais importantes em DMX512 é o conceito de canais. Os equipamentos modernos possuem mais do que uma função. Por exemplo, esse spot LED é capaz de controlar 4 cores diferentes. Eu consigo controlar a intensidade de cada cor separadamente. Cada uma dessas funções é controlada através de um canal DMX, ou seja, cada função do equipamento é controlada por um canal. Esse setup está configurado para que o primeiro canal DMX controle a cor vermelha, o segundo o verde, o terceiro o azul e a quarto canal o branco. Os canais são controlados através dessa mesa de controle. Esse primeiro botão deslizante controla o primeiro canal, o segundo canal e assim por diante. Podemos ver aqui, deslizando o botão do primeiro canal, controlamos a luz vermelha. Deslizando o segundo botão, controlamos a luz verde. O terceiro botão controla a terceira função, que é a luz azul. E o quarto botão controla a cor branca, a intensidade da cor branca. Aqui montamos um exemplo básico de operação do DMX512. Na próxima webdica abordarei mais profundamente detalhes técnicos sobre as redes DMX512 e problemas enfrentados na instalação dos equipamentos de iluminação. Para mais informações, dúvidas ou sugestões, entre no nosso website no www.star.ind.br. Até a próxima webdica!